Olá, bem-vindo ao módulo 26 do nosso curso de evolução. Esse módulo será sobre seleção dependente de frequência. No módulo passado, a gente terminou falando que ter a boca torta por um lado só era bom quando todo mundo tinha a boca torta por outro lado, não é? Vamos tentar explicar isso, vamos começar por aí. Apresento a vocês o ciclídeo Perissodus microlepis. Esse ciclídeo vive no lago Tanganyika, na Tanzânia. E ele tem uma característica interessante, que ele se alimenta de escamas. Tem um peixinho passando perto dele, ele fica sorrateiro assim, de repente ele dá um salto e come uma escama e vai embora. É um comportamento bem especial que esses ciclídeos têm. É um grupo de 6 espécies que tem esse comportamento. Até aí tudo bem. Só que, para poder dar esse salto e pegar um pedacinho do lado do outro peixe para tirar uma escama, ele precisa ter a boca torta. Os peixes que têm a boca torta para a esquerda pegam escamas nos outros peixes do lado direito. E os peixes que têm a boca torta para a direita pegam escamas do lado esquerdo. Isso é legal, né? E existe um polimorfismo, com alguns peixes da população com boca torta para a direita e outros com boca torta para a esquerda. Aí o que acontece? Se começar a ter muito peixe com a boca torta para o lado esquerdo, vão começar a tirar muitas escamas dos peixes do lado direito. E aí, o outro lado vai ser um lado mais fácil de conseguir tirar escama. Então, quem tiver a boca torta para o outro lado, vai se dar bem. Aí eles vão começar a se reproduzir mais, porque eles estão conseguindo comer mais, aí vai aumentar o número de peixes com boca torta do outro lado. E aí o lado de cá vai começar a ficar vantajoso. Então, ao longo do tempo, vai num momento ser vantajoso ter a boca torta para a direita e no outro momento ter a boca torta para a esquerda, dependendo de quantos têm a boca torta para a direita ou para a esquerda. Interessantemente, isso é resultado de um polimorfismo de um gene, um loco gênico, em que boca torta para a direita é dominante sobre boca torta para a esquerda. Por conta desse sistema de que você só tem vantagem da tua boca ser de um lado se a maioria for da boca do outro lado, acontece que a boca torta rara aumenta em frequência, porque tem a vantajosa, até ela começar a ficar muito comum e ela passa a ser desvantajosa, ela diminui de frequência depois. Então você pode observar nesses ciclídeos ao longo dos anos um ciclo de 2 anos. De 2 em 2 anos, um dos lados da boca fica mais comum que o outro. Para confirmar isso, foi feito um estudo procurando os peixes que estão lá no lugar onde tem esse peixinho, para ver se eles também estavam acompanhando esse ciclo de 2 anos. E eles viram que sim. Quando tinha muito peixinho com boca torta para a direita, os peixinhos que nadavam por lá de outras espécies tinham menos escamas do lado esquerdo, e vice-versa. Confirmando, então, que era um recurso alimentar mais disponível o outro lado. Esse tipo de seleção, em que o valor adaptativo do teu fenótipo não é absoluto, e sim dependente da frequência que ele ocorre, chama-se seleção dependente de frequência. Quer ver um outro exemplo legal? É um exemplo de pedra, tesoura, papel e lagarto. A Uta stansburiana tem um polimorfismo nos machos, em que alguns machos têm o pescoço azul, outros têm o pescoço laranja e outros têm o pescoço amarelo. Além da cor do pescoço, vem junto um comportamento nesses lagartos. Os que têm pescoço laranja são mais agressivos, então eles batem no azul. O azul, ele toma conta das fêmeas dele. Então ele ganha do amarelo, porque o amarelo é um que se disfarça de fêmea, porque as fêmeas têm pescoço amarelo. Então quando você tem muito amarelo, o azul ganha, porque o amarelo não consegue se disfarçar de fêmea, porque o azul está marcando em cima. Aí o azul aumenta em frequência, mas aí o laranja ganha porque o laranja bate no azul. Aí o laranja aumenta de frequência. Aí o amarelo aumenta de frequência porque o amarelo se disfarça com as fêmeas e cruza com as fêmeas ao invés de laranja. Então você tem bem um negócio de tesoura, papel e pedra. Então se estabelece um ciclo tetraanual em que você começa com laranja, aí você vai para o amarelo, aí depois você vai para o azul, depois volta para o laranja. Para confirmar isso, foi feito um estudo com microsatélites para ver se realmente o macho que era mais raro estava deixando mais filhotes. E de fato, em cada momento de predomínio do laranja, o predomínio do amarelo, o predomínio do azul,
o macho que deixa mais filhotes é o da cor mais rara. Legal esse negócio, né? Pô, super legal. Eu gosto muito dessa parte de seleção natural, vocês devem ter notado, é porque é um lugar onde que genética se encontra com história natural. Bom, agora olha para essa foto aqui. Vocês já devem conhecer isso aí, não é? Onde está o Wall-E? Já acharam o Wall-E? Pois eu digo para vocês que as pessoas que já jogaram isso, já brincaram de ficar procurando o Wall-E, devem ter achado o Wall-E mais rápido que as pessoas que não tinham brincado muito disso. Porque quem já jogou isso muitas vezes já está acostumado a reconhecer o padrão Wall-E, que é a camisa vermelha e branca com uma touca na cabeça. Por que eu estou falando disso? Olha essa próxima imagem. Nessa imagem tem 3 mariposas artificiais. Elas foram construídas a partir de fotos de mariposas verdadeiras que foram pixelizadas para ficar com uma resolução bem baixinha. Essas mariposas estão colocadas em 4 fundos com dificuldades crescentes. Você consegue encontrar essas mariposas? Pois é difícil pra caramba, né? Pois o gaio azul, Cyanocita cristata, consegue. Esse passarinho, ele está treinado para comer esse tipo de mariposas. Quando você coloca ele num campo com vários tipos de mariposa, ele consegue detectá-las mesmo quando elas estão bastante disfarçadas. Para tentar entender como é que funcionava a seleção dependente de frequência nesse caso, foi feito um experimento genial. Foram criadas mariposas digitais, aquelas que vocês viram, aquelas 3 mariposas, só que o padrão de coloração delas era codificado por um genoma digital. Era um genoma com tamanho 117 caracteres. É bem pequenininho, né? Mas esses 117 caracteres, com várias combinações entre si, definiam aqueles padrões de coloração. Então, no fim, foram 5 padrões diferentes que eles usaram. Então, o que eles fizeram? Eles começaram treinando esse passarinho numa tela de televisão a dar uma bicada onde tinha a mariposa. Eles fizeram uma tela de televisão especial, sensível ao toque. Sempre que eles colocavam uma foto de uma mariposa e ele bicava na foto da mariposa, acendia uma luzinha verde, aí ele clicava na luzinha e caía comida para ele comer. Então ele foi sendo treinado a reconhecer. Quando ele clicava em qualquer outro lugar, quando ele batia o bico em qualquer outro lugar, a foto desaparecia, esperava um período de latência para depois voltar a aparecer, até que ele aprendeu a detectar as mariposas. Mas no início era só um fundo cinza com as mariposas. Depois começaram a colocar fundos cada vez mais complexos e ver como que ele encontrava as mariposas. E eles encontravam muito melhor do que seres humanos essas mariposas. Agora eles tinham então um modelo legal para estudar a seleção. Eles colocavam uma mistura de 240 mariposas digitais com várias composições desse haplótipo de 117 posições. E aí colocavam elas num fundo com complexidade crescente e viam com que frequência que cada mariposa era encontrada pelo passarinho. Sempre que o passarinho que clicava na mariposa, acendia a luzinha verde, ele ganhava uma recompensa e aquela mariposa era considerada pelo computador como comida, ou seja, retirada da população. Depois que o passarinho tinha clicado várias vezes em várias mariposas, eles falam assim, bom, terminou o experimento, vamos ver que mariposas sobreviveram e agora vamos reproduzi-las para a próxima geração. Aí eles criavam uma nova população de 240 mariposas e colocavam lá para o passarinho clicar. O que acontecia? O passarinho rapidamente aprendia a detectar algum tipo de padrão. E aí ele focava nesse padrão e ficava clicando frequentemente nesse padrão. Então você vê nesse gráfico que um padrão mais comum vai caindo e aí um padrão que é mais raro vai aumentando. Depois que aumentou o mais raro, que agora virou mais comum, ele começa a ser mais clicado pelo passarinho e cai em frequência. O que é isso? Isso é seleção dependente de frequência. O passarinho, depois que ele aprende um padrão, é igual quando você aprende o Wall-E. Ele aprende o padrão daquele tipo de mariposa e ele passa a pegar ela mais vezes. E aí, como ele está pegando ela mais vezes, no computador a frequência dela cai e aí
aumenta a frequência de outra. E aí ele acaba aprendendo que a outra é a mais comum, para ele poder focar na outra e começar a pegar. É como se você trocasse o óleo de camisa listra vermelha para um óleo de camisa de listra azul. Nesse gráfico você vê que a frequência com que ele clicava num tipo era proporcional à quantidade daquele tipo na população. Então no eixo do X é a quantidade daquele tipo na população e no eixo do Y é o número de vezes que ele clicava já corrigido pela quantidade na população. Mesmo assim você vê que quando um tipo era mais comum, ele era mais clicado, né? Ele era mais bicado pelo passarinho, mostrando que era uma seleção dependente de frequência. Muito bonito isso, né? Para não dizer que eu não falei de flores, tem um outro sistema de seleção dependente de frequência que é o gen S. Esse gen é o gen da autoincompatibilidade em plantas. Esse gen tem vários alelos. Se um pólen com determinado alelo pousa num estigma, ele vai germinar, só que o tubo polínico vai degenerar, não vai dar certo, se a planta tiver o mesmo alelo que ele. Então digamos que o alelo seja o S5, e ele pouse numa planta S2, S5. Como o S5 está presente na planta também, ele vai começar a germinar e vai ferrar, vai morrer. Já se ele tivesse o alelo S15, ele ia germinar e ia chegar na semente. O que vai acontecer então? Se o alelo S15 for raro, tudo que é flor onde ele vai posar vai dar certo, porque ele é raro, então nunca vai ter outras plantas com o mesmo alelo que ele. Aí ele vai começar a deixar muitas sementes, que vão dar muitas plantas, e agora o alelo dele vai começar a ficar mais comum. E aí as plantas que tiverem um pólen com aquele alelo que agora é mais comum vão começar a ter problema de fertilização dos óvulos das plantas. Então esse é mais um tipo de seleção dependente de frequência. Isso é legal, né? Por exemplo, na estrela da tarde, o Enotera organensis, foram encontrados 35 alelos numa população de só 5.000 indivíduos. Vocês verem que altíssima diversidade que a seleção dependente de frequência pode gerar. Todos os exemplos que eu mostrei para vocês eram de seleção dependente de frequência negativa, em que o alelo ser mais comum baixa o valor adaptativo dele. Mas existe também seleção dependente de frequência positiva. Nesse caso, quanto mais comum for o alelo, maior vai ser o seu valor adaptativo. Sabe qual é um exemplo bem legal de seleção dependente de frequência positiva? O apostigmatismo. Vocês sabem, né? Apostigmatismo é quando os animais têm cores gritantes que avisam aos predadores: ó, eu sou tóxico, não me come. Né? Então, vocês sabem, é muito comum em pererecas, em insetos, em cobras, sinais apossemáticos. O sinal apossemático, se você tiver várias espécies, por exemplo, que estão com um sinal apossemático igual, elas vão se beneficiar. Porque o sinal apossemático só funciona se houver aprendizado do predador. O predador tem que aprender que aquela cor ou aquele padrão é um padrão ruim. Ele vai tentar comer e vai vomitar, vai tentar comer e vai passar mal, e aí não vai comer de novo aquele padrão. Então, se você tiver várias espécies que têm um padrão semelhante, todas elas vão se beneficiar porque não vai precisar morrer tanta gente de cada uma, porque todas estão trabalhando juntas. Esse é um caso, vocês já devem saber, de mimetismo milleriano. O mimetismo milleriano é um caso de seleção dependente de frequência positiva. A seleção dependente de frequência positiva, ela é um tipo de seleção direcional. E ela leva, então, a uma redução da variabilidade gênica. Mas ela é legal porque ela permite a coevolução. Já a seleção dependente de frequência negativa é um caso de seleção balanceada, porque ela aumenta a variabilidade gênica. No próximo módulo, vamos falar da seleção disruptiva, que é o contrário da seleção estabilizadora. E vamos explicar também por que o gato gosta de esfregar na gente.